Então, posso fazer a primeira pergunta? Ou você quer falar alguma coisa? Não, fica à vontade. Rafa também, fica à vontade para responder. Márcia, hoje eu quero ouvir um pouquinho, é bom. Edson, quando a gente pensa na questão da sorte, vem sempre à mente a questão da naturalidade do ser humano. Então, quando o ser humano interage de forma natural com a vida, sendo ele mesmo, carregando ali as suas verdades, os seus sentires, os seus pensamentos, enfim, tem aí do universo uma reciprocidade. Então, qual seria o real valor da naturalidade e o que é que ela nos acrescenta? O interessante da naturalidade, vamos deixar isso bem grifado, naturalidade. Naturalidade. Por isso que eu falei que esse tema é bem apimentado, porque tem pessoas que não prestam e são naturais e tem tudo. Tem pessoas que são boníssimas, são naturais e vivem na quase miséria. Eu trabalho com a espiritualidade, mas graças a Deus eu não sou fanático, só pela vida. E se eu idolatro, é minha existência em paz interior. O resto para fora eu calo a minha boca, porque a gente não está para disputar com os outros, nem o bem nem o mal, nem a sorte nem o suposto azar, nem a verdade nem a mentira, nem o que seja absoluto, concreto, ou até mesmo que se seja eterno e abstrato. Eu não perco tempo com isso. Porém, se nós pudermos analisar a naturalidade sem o crivo, com todo o respeito religioso, doutrinário, filosófico, dogmático, pragmático, sofístico, e analisar sem essa coisa do bem e do mal, eu creio que tanto que nós falamos sorte e o que nós falamos naturalidade, se pudesse haver uma combinação, é como eu me sinto, como eu me vejo, como eu me entendo, como eu me nutro, como eu me observo. Por mais que muitas das vezes a gente tem como sorte e azar, é como eu ganho, como eu recebo, como eu pego, como eu acho, como eu sou premiado. Porém, eu repito, vai muito de como eu me sustento mediante a sorte ou azar. Tem pessoas que ganham na Mega Sena e morrem na miséria. Elas tiveram sorte ou tiveram azar? Vai muito contexto de qualidade de existência interior. Isso não é papo de terapeuta, não. Isso aí, a vida, tem coisas, Márcia, que não adianta terapeuta falar, terapia, mas existe o grande terapeuta chamado tempo e a grande terapia chamada vida. E o corretor chamado existência. Porque, querendo ou não, o eterno há, a vida há, mas nem sempre a existência existe em permanência lúcida dentro de alguém que vive transbordando de uma suposta sorte, mas sobrevive no azar. Vive transbordando numa certa sorte, mas sobrevive no azar. Como assim sobrevive no azar? Não dá importâncias qualitativas ao que já tem. Como é que vai dar importâncias qualitativas ao que almeja? Nenhuma. Esses vão se vender a troco de nada, vão ser escravos do acaso, vão ser servos das ocorrências da fatalidade. O Covid levou 4 pessoas amorosas, que eu amo, que eu não acredito na morte, mas levou desta materialidade. Então, eu não estou desfazendo as pessoas que perderam alguém pelo vírus Covid, mas morreu pessoas boas e ruins, boas e más, honestas e injustas. Eu vou tratar isso como acaso? Eu posso botar na conta de Deus e dizer que não, é karma. Numa boa, eu não tenho muito saco para esse tipo de observação.
É um karma enrustido de castigo eterno. Enquanto isso, você pega o Novo Testamento e em nenhum momento o Cristo cósmico ensina essa historinha de karma predatório. 24 horas por dia, mediante a nós nos confessar pela dor e nos redimir pelo sofrimento. Isso é coisa de ser humano maluco, que parece que para se movimentar tem que estar dando chibatada nas próprias costas. Particularmente é o que eu creio. Não estou dizendo que eu sou obrigado a crer em mim. Ah, mas tem gente que acredita em karma. Eu, Edson, acredito em karma. Acredito. Mas eu não acredito que existe um karma que não possa ser mudado. Mediante, não aos meus atos, mas mediante a como eu vibro em mim. Sorte é isso. É como eu vibro em mim. Sorte não é o fazer o bem para os outros. Sorte não é o ser bonzinho para os outros. Sorte não é o anjo para todo mundo. Sorte é eu ser um filho de Deus, que não é fruto do acaso. Sorte é eu não ser dependente do azar para acreditar que eu posso, com os meus esforços, formatar a minha sorte do nada. Transmutar a minha vida sendo ninguém. Isso é sorte. Porque se fosse o contrário, pessoa boa não morreria em acidentes que supostamente é azar. Pessoas maravilhosas não desencarnariam com sangue, com câncer, quase semi-podre, sofrendo 10, 15, 3 anos. Eu tive o testemunho da minha avó, uma mulher que eu amo, que morreu de câncer. Podre. E era uma pessoa boa, não porque era minha avó. E aí? Então, esse tipo de assunto, aparentemente, já vou passar para o Rafa e para ti, Márcia, pode parecer, sorte é azar, naturalidade. Velho, é na simplicidade que está além do acaso que os fatos nos tornam mais de que anjos e santos, mas revela em nós onde é que está a nossa essência em Deus. Revela por nós onde é que está o mais de que sagrado, mas onde é que está o divino, que não ordena, que não pede, que não se obriga, que não espera, o benemérito corporificado, quando eu olho para mim com um pingo de carinho, mediante o meu ético senso de dignidade humana. Então eu não fico mais escravo do acaso. Eu não obedeço mais à sorte da conveniência. Seja no azar ou na sorte, eu sou imutável. Eu me amo. Porque mediante a sorte do mundo é o quê? Ganhar um carro, viver na folia, na festa, tudo bem, tem gente que acha que isso é bom, valeu. Eu também gosto. Eu gostaria de ganhar num jogo, viajar o mundo todo, mas com a minha intimidade, isso não é sorte, isso é compromisso. E eu não estou falando em tom espírita, não. Quanto mais dinheiro, mais compromisso. Porque eu já vendi lata, ferro velho na rua para viver. Se eu ficasse rico, ficasse pobre, eu ia sentir dor. Mas e quem nasceu rico e vive na miséria? Será que sente dor ou vai direto para o sofrimento? Será que ele vai entender isso que é uma aprendizagem ou que isso é um azar? Então vai muito olhar de quem com os olhos fechados não vê para fora, mas não deixa de se enxergar por dentro. Mas esse tipo de qualidade de vida é raro nessa raça humana. E é papo chato, é conversa que muitas vezes as pessoas não gostam, mas como a gente abriu esse canal para isso mesmo, para as pessoas não gostar, se afiniza quem quiser. Então a sorte e o azar é como eu me olho e como eu me trato na intimidade da minha existência interior. Então não é pelos meus feitos, é pelo fato que eu nutro. O resto para fora fica a cargo do acaso, horas da conveniência humana que agremeiam sorte e azar por propriedades, não por qualidades, por fatalidades, não por ocorrências naturais, ou por simplesmente calamidades, não por descuidos, horas muitas das vezes
de quem nos agride por falta de amor, ou por quem nos fere, até nos mata por rancor à própria vida e desleixo à vida alheia, ou nós, pelos nossos próprios descuidos. Desde a simples higiene do que comer, a grande sabedoria do que se nutrir e se munir. Pelo amor, pela gratidão, pela paz em si mesmo, ou pela falsidade? Ou pela inveja? Ou pelo egoísmo, que por si só já é o secume do orgulho que se envaidece, de dizer eu tenho e tu não. Fica à vontade, Márcio. Quando você falou aqui, né, a condição de ser natural, que é se chegar por dentro, me lembrou um outro ponto de vista, que é a gente ser capaz de se conhecer e, com isso, conseguir dialogar com a gente mesmo. E quando a gente faz esta prática, né, quando a gente pratica diariamente isso, a gente propicia a coragem de eliminar as nossas fraquezas. Naquele momento, a tua fraqueza é um detalhe. O que flui de você é muito mais os arcabouços que você traz como mais qualidades, mais personalidade, mais o seu caráter. Então, termina que você fluindo sem culpa, sem arrependimento de quem você é. Então, você vibra em você como você funciona. Olha, eu funciono dessa forma, eu sou assim. Eu funciono dessa outra maneira, eu sou assim. E cada ser vai funcionando de uma forma e vai vibrando, nutrindo ali o que carrega como experiência. Né? Então, eu queria só completar com esse raciocínio. Rafa, quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Eu acho que, na verdade, Edson já deu um apanhado aí bem... Porque, inclusive, estava dentro até das perguntas de algumas que eu ia fazer. Se a gente parar para pensar assim de uma forma mais seca, parece que a sorte, o azar, não faz tanto sentido dentro de tudo que a gente vem aprendendo, né, aqui, porque pelo próprio significado da sorte como algo que é inevitável, é algo que acontece que é inevitável, ou seja, não teve causa. Então como é que é isso? Não teve causa? E acontece? A mesma coisa o azar? Sabe? É no mínimo para deixar uma pulga atrás da orelha. Só que a gente vai concebendo e não sabe nem por que tá replicando e concebendo isso. E aí Edson já falou da questão do que você nutre. E aí o próprio conceito de sorte ele já se esvai. Só isso. Com isso, a gente vai compreendendo as diferenças, né? Não é porque aquele é sortudo, faz tanta coisa e faz tanta coisa ruim e é sortudo. Talvez o que ele nutre dentro dele não seja tão assim. Pois é. Na verdade, é assim, Rafa. O que acontece é que nós somos entulhados de lixo religioso. Isso é minha observação. Não estou dando o nome da religião, nem da filosofia, nem de doutrina. Lixo. Lixo, não tem outro nome. Porém, as mesmas doutrinas e religiões, se elas são observadas sem o cunho emocional exacerbado e intelectual elitizado, mas se ver no olhar humano, elas falam exatamente o que eu estou falando aqui. A sorte e o azar existe, sim, aquele que se tem e aquele que se dana. Dana no sentido de danação, insanidade. Por que tem gente muito ruim que tem tudo? Porque são ruins. Não fico nessa palhaçada de hoje sou bom, hoje sou ruim. Hoje sou bom, hoje sou ruim. Por que muita gente só leva na cara? Porque quando é bom é conveniente, então não é bom, é pior que ruim. E quando é ruim é temente, porque já vai fazendo o mal temendo, né, ficar manchado da maldade. E quando raramente é um bom amedrontado.
porque faz empurrado com a obrigação de não cometer o mal. Eu vou chamar o que isso a não ser lixo, meu amigo? Não a pessoa, mas esse entrulho. Sorte e azar. Eu já falei isso numa live. Eu vivi isso na carne quando eu tinha 12, 13 anos. Eu já falei isso numa live. Eu cheguei para o menino e disse bem assim. Eu estava jogando futebol com ele, ele entrou em mim, a gente chama de carrinho no sul, né? Vim com os 2 pés para me quebrar mesmo. Ele errou, mas eu parei e falei, eu quero mais que Lúcifer te leve. Guarde isso. Eu era evangélico naquela época. Não aconteceu nada com o menino, mas eu me lembro como se fosse hoje. Eu fiquei 2 semanas sem pregar os olhos. E 2 semanas eu trupicava, caía. Olha, aconteceu só miséria comigo. E na minha cabeça eu ficava falando, nossa, eu desgracei a minha vida. Claro que eu não pensava assim, né? Mas eu pensava, meu Deus, eu falei aquele nome proibido, meu Deus, eu falei aquele nome proibido, meu Deus. Rapaz, eu me lembro até hoje, a minha avó, coitada, ela pegava a minha mão, ela falava, Edson, você está suando gelado. No verão de Porto Alegre, que é abafado pra caramba, eu suando gelado. Por quê? Porque na minha cabeça, na minha crendice, além de falar algo que eu achava ruim, péssimo, proibido e tiraria-me da lista de Deus e de Jesus, eu coloquei uma maldição em alguém aonde eu, de alguma forma, me amaldiçoei. O que tem a ver isso com sorte e azar? É a mesma coisa. No momento que eu comecei a me tratar mal, tudo de ruim ficou péssimo. E tudo de bom parece que se pinchou de pior. Porque o que era de bom eu não via mais em mim. Vamos botar um adulto agora, não mais um menino de 12 anos, com uma ideologia linda, maravilhosa, pentecostal, eu não tenho nada contra, evangélica. Vamos botar um adulto, mesma coisa. Quando a gente passa uma decepção, a tendência é a gente se afundar e se chafurdar na decepção. Some a confiança, some a fé, e quase sempre vem arrogância, estupidez e só coisa ruim. As coisas boas que está perto da gente vira coincidência. Não é mais merecimento, é coincidência. E tudo que é de ruim quase sempre é o quê? Não mais causalidade e nem mais coincidência. Perseguição, é má influência, é julgamento, é injúria, é punição. Olha o adulto e a criança. Como é que uma pessoa assim ainda vai acreditar que a sorte ou o azar existe lá fora, enquanto o purgatório da sua sentença se aloja por dentro? Por isso que um monte de gente... Vamos dar um exemplo. Adolf Hitler. O cara foi cozinheiro, depois foi cabo. Em 3 anos o cara era mais que um general. Por quê? Olha a história de Adolf Hitler. Porque ele era gênio? Não, é porque ele era firme, extremamente lúcido e obstinado ao que ele queria. Então ele não estava preocupado se era bom ou se era ruim. Para ele era o correto. Para ele era o melhor. Olha o que esse homem conseguiu de miséria na vida dos outros. Mas para ele não, para ele estava. E olha o mundo de gente que ele dobrou. A gente nunca deve esquecer que no Holocausto, já que eu puxei isso, eu tive muitos amigos alemães, como se fala, né? A todos, eu mando esse abraço aí lá do Sul. O primeiro povo a sofrer foi o próprio povo alemão, que a maioria era contra Hitler, mas se você levantasse o dedo, você perderia a mão. Por que eu estou trazendo isso? Cara, a gente tem que parar de botar essa coisa na cabeça, que mudar a frequência vibracional é copiar o bem do outro e é se esforçar a fazer o bem para fora, enquanto você não alcança o seu melhor em paz por dentro. Enquanto você desconhece o seu labor, o seu primor, o seu fruir em paz por dentro. Já falei aqui, vamos lá para o livro Jacó, do irmão X, aonde o cara bancava a casa espírita, pavimentava a rua, virava cambalhota, fazendo coisas boas para todo mundo. Morreu, foi recebido pelos obsessores. Por quê? Livro Irmão Jacó, voltei. Vamos para o livro Ação e Reação.
Todo o livro Ação e Reação é uma aula de sorte e azar da forma mais límpida, se você olhar com um olhar não religioso nem crítico, mas crístico. Por quê? No meio do livro, para o final, você vê que todos os mentores quase daquele livro eram protagonistas das piores misérias e histórias que fizeram para aqueles que estavam sofrendo. Tanto é que os dirigentes das duas casas do umbral, daquela casa do umbral lá, eram os piores miliantes que, obviamente, estavam regenerados. Aí você aprende que, bom, para um pouquinho aí. Aí vamos para o livro Sexo e Destino. Vamos para o livro Loucura e Obsessão de Divaldo Franco. Então tá tudo aí, meu amigo. Só que o que acontece? A gente romantiza o que espera e a gente cristaliza na sofrência, na carência, na vitimização, o que já tem. A gente não valoriza o que tem. Como é que a gente vai valorizar qualitativamente o que nós esperamos? Agora, eu resumo a sorte e azar em duas palavras. Benemérito e não benemérito. Porque mérito, enquanto teu pulmão regar ar, o quanto você puder ter o ímpeto de pelo menos dizer não precisa nem falar uma palavra por você, o mérito te pertence. Agora, o benemérito eu não sei. Porque o benemérito é o que você anima no teu ser. O benemérito é mais do que a coragem, é o ímpeto que vai além da vontade. É o que lhe espera. Então vai e te vence. Esse tipo de coragem não se ensina porque não disputa com o outro, mas precisa vencer a si só. E esse tipo de busca não se ampara pelos estudos normais da sociedade, porque tira a gente dos tronos e tira as pessoas de altares, colocando todo mundo na margem da sua competência interior de se valorizar. Qualitativamente. Não ficar se numerando como produto de copia ou produto de inveja, aonde os olhos do outro me encanta, aonde o peito do outro me encanta, aonde a roupa do outro me encanta, aonde a postura do outro me encanta e aonde o outro está me atormenta, porque ciúmes, inveja, falsidade e agonia e euforia e maluquice é o que eu vou ter como incentivo a vencer na vida. O que fica por último em mim é o que eu nutro, que eu menosprezo e desprezo. E o que some em mim é a paz, que eu desconheço. E o que eu consumo é a vantagem de vez em quando ter sorte, de vez em quando ter azar, mediante ao crivo da dor e do sofrimento, como um tiro ao alvo, aonde o meu peito é só lamento, a minha testa é só positividade e chamariz de entretenimento, e todo o meu ser, quando é espiritual, é movido pelo quê? Pelo fascínio da conveniência. E pela lacuna e a loucura da aceitação, que deixa as pessoas quase que semi-alienadas, quando supostamente entram em silêncio. Que, na verdade, seria o gume da ansiedade e da carência. E logo elas têm que sair para fora, porque elas não se aguentam por dentro. É óbvio que alguém assim vai ser escravo da famosa sorte, pune, porque só dá ansiedade, e do famoso azar, que só carece, porque nos deixa fora do merecimento, esquecendo que todos nós temos algo mais importante, que é o benemérito de ser. O benemérito é muito mais do que o merecimento, porque merecimento todo mundo tem. Agora, o benemérito para se fazer jus ao que busca e para se fazer mais de que uma importância, mas uma essência essencial para o que é necessário, que é ter o equilíbrio na sua própria paz interior, poucos assim se encontram. E aí? Vamos continuar nessa coisa de sorte e azar? Cada um escolhe como quer, né, irmão? Obrigado, Márcia. O benemérito é a sua contribuição, né? Sendo naturalmente você na vida. Márcia, Oi. posso só contar uma historinha de uma passagem bíblica que eu lembrei? Fica Que à tem vontade. tudo a ver com naturalidade, com que a pessoa nutre ou deixa de nutrir, ao meu ver, né? E até com a história que Edson falou, da culpa que ele sentiu, do resultado que foi.
que no meu ver é até engraçado, chega a ser até engraçado. Não está na ordem que eu vou contar, né? Porque é uma junção de 2 livros, de João e de Mateus. Mas os discípulos estavam reunidos com Jesus e Jesus anuncia que ele seria traído. E Judas estava lá, junto com todos os outros. Aí todos eles começam, né? Quem é? Quem é? Quem é? Sou eu? Sou eu? Pedro, que é o mais retado. Quem é? Quem é? Quem foi? Jesus não entrega. E aí, molha o pão, diz: a quem eu der esse pão foi a pessoa a quem eu disse: molha o pão no vinho e dá a Judas. Mesmo assim, diz a Bíblia que nenhum deles entendeu o que se passava. Né? E ele simplesmente olha para Judas e diz: o que tu tendes fazer? Vai e faze depressa. Porque Judas, naquela altura, já estava tão frustrado com Jesus, porque ele achava que Jesus era aquele porreta que ia, na base da espada, derrubar os romanos, libertar os judeus do jugo dos romanos, do jugo dos publicanos, ia tornar Israel um reino próspero novamente, e não foi nada daquilo que ele esperava. E aí Jesus olha para ele e diz: o que tu tens de fazer, faze depressa, já está aí no teu coração. Já está aí, porque ele já tinha pensado em entregar Jesus aos sacerdotes. Sabe, você já está nutrindo, já está transparecendo, você já está exalando isso. O que é que tu quer mais sentir nessa angústia? Sabe, é a minha singela visão sobre isso. Então o que tu tendes fazer, vai e faze depressa. E aí continua a passagem bíblica que Judas saiu de fininho, foi aos sacerdotes, né? E olha, a quem eu beijar, esse é Jesus. E aí ao retornar, Jesus está dizendo assim: ai daquele a quem entregou o Filho do Homem, dizendo a todos que estavam lá, né? E Judas acabou de entrar. Como quem diz assim: ai daquele, não porque vai ser castigado pelos céus, mas porque vai ser corroído pelo remorso, pelo que nutre, pelo resultado do que vai dar, pelo seu próprio juiz. Ai daquele a quem entregou o Filho do Homem. Ai, Judas chega na frente dele assim de maneira meio que hipócrita, meio que descarada. Por acaso sou eu, mestre? Jesus simplesmente olha para o rosto dele e fala: tu o dissestes. Você já disse. Precisa que eu diga mais alguma coisa? Todo mundo olhando vê.